Olá, meus amores, espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila e o bate-papo de hoje é sobre autoconhecimento, né? Para quem já me conhece um pouquinho, já me acompanha há algum tempo, me vê falando muito sobre o potencial do ser humano, né? Que eu acho realmente o ser humano, assim, uma criação incrível e à medida em que o ser humano vai se conhecendo, se autoconhecendo, ele vai criando coisas incríveis, né? Então, o autoconhecimento ele está totalmente relacionado à expansão, à evolução, a sonhos, a realização de sonhos, né? Porque pensa só, à medida em que a pessoa vai se autoconhecendo, né? Ela vai se descobrindo o potencial que ela tem e aí a partir disso ela pode criar coisas incríveis, né? Como por exemplo, quem criou a eletricidade, quem criou o celular, quem criou a internet, enfim, isso vem através realmente do potencial, né? E como que a pessoa descobre o seu potencial, os seus potenciais? É através realmente do autoconhecimento, né? Se a pessoa não tivesse consciência desse potencial que ela tem, ela não criaria isso, né? Então, como é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, né? Por isso que eu coloquei aqui. O autoconhecimento é a chave para o sucesso, né? Eu não sei se dá para vocês verem, acho que a iluminação não tá muito boa, mas eu vou mais falar do que escrever hoje, né? E o que eu coloquei aqui foi isso. O autoconhecimento é a chave para o sucesso, né? E aí, por quê? Será que isso faz sentido? Né? Como eu sempre falo para vocês, questione, vão questionando se o que eu falo aqui faz sentido. Eu vou questionando tudo, né? Então, será que o autoconhecimento realmente é a chave para o sucesso, né? Qual é o preço da gente se autoconhecer ou da gente não se autoconhecer, né? Então, quando você se autoconhece, né, você passa a se observar. A partir disso, a partir do momento em que você se observa, você desperta sobre si, né? E aí você se atenta muito mais aos seus pontos fortes e aos seus pontos fracos, né? Pontos fracos aqui eu coloquei entre aspas, né? E aí você pode falar assim pra mim: ah, mas Priscila, eu já sei quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos, né? Eu sei que de ponto forte eu tenho aqui o otimismo, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa solícita, generosa. E como ponto fraco, eu sei que eu sou uma pessoa que não sei dizer não, por exemplo. Um exemplo aqui, né? Então, a um nível superficial, a maioria das pessoas já consegue realmente relacionar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, né? Mas à medida em que você vai se autoconhecendo, o que eu tenho para te revelar, o que eu tenho para te dizer é que você vai conhecendo muito mais sobre você do que você imagina. Então você vai descobrindo coisas dentro de você que você jamais imaginou, né? Um pequeno exemplo sobre isso, né? É a minha situação, é o meu caso, né? Eu sou a minha maior cobaia, como eu falei, como eu falo para vocês, né? Até 3 anos atrás, mais ou menos, que foi antes do meu processo de despertar espiritual, eu não vou falar aqui sobre espiritualidade, mas só um resumo, né? Então, até 3 anos atrás, mais ou menos, quase 4, né? Eu era uma pessoa que eu acreditava que eu era tímida, que eu era reprimida, né? Que esse era o meu jeito, eu sou assim mesmo, desde criança eu sou assim, esse é o meu jeito, né? E eu jamais me imaginava, jamais me imaginei trabalhando com a internet como eu trabalho hoje, né? Fazendo vídeos, me expressando, me mostrando, né? Eu jamais imaginei essa Priscila, né? E através do autoconhecimento, que foi quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, realmente foi no meu processo de despertar espiritual, há 3, 4 anos atrás, né? Eu descobri essa Priscila dentro de mim, né? Essa Priscila que teve força, que teve garra, que teve perseverança, né? Em acreditar que era capaz de realizar esse trabalho e tá aqui hoje realizando esse trabalho. Então, por mais óbvio que pareça, né, você dizer para mim que você conhece os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, você tem muito mais para conhecer de você do que você imagina, né? Vou escrever a palavra força aqui porque depois eu vou falar sobre isso, para não esquecer. E aí, como eu falei, à medida em que você vai se autoconhecendo, né? Você vai olhando para os seus pontos fortes e para os seus pontos fracos, né? E aí, quais são as vantagens disso, né? De você olhar para o que você já tem de ponto forte, né?
é você melhorar cada vez mais. Então, se você sabe que você é boa fazendo vídeos, por exemplo, você vai se dedicar, você vai se direcionar para isso, você vai se especializar, você vai fazer cursos, enfim, sobre postura, empoderamento, enfim. Qualquer coisa nesse sentido para que você ofereça cada vez mais um serviço melhor, né? Então, você melhora, você se aperfeiçoa no que você já é bom, pontos fortes, e ainda mais, você descobre coisas sobre você, potenciais habilidades, dons sobre você que você nem imagina, como eu falei, como eu dei meu exemplo. Então, quais são as vantagens de você se autoconhecer quando você olha para os seus pontos fortes? Expansão, você melhora, você cresce, você oferece um serviço melhor. Consequentemente, pela lógica, quando você oferece um serviço melhor, você é mais visto, você é mais valorizado, te leva para o merecimento, tem merecimento aqui, né? Você se empodera, empoderamento. Você se empodera. Por que você se empodera, né? Porque você já sabe que você é bom em algo, né? Então, quando você começa a trabalhar nisso, a se dedicar para isso, você mesmo vai vendo os resultados, você vai vendo que você realmente é bom nisso. Consequentemente, isso reflete no teu exterior, né? O que está no teu exterior é reflexo do teu interior. Então, as pessoas vão começar a comentar: poxa, mas caramba, seu trabalho melhorou tanto. O que está acontecendo com você? O que você está fazendo, né? Os seus vídeos de antigamente eram assim, agora os seus vídeos estão diferentes, estão com uma qualidade melhor, você está com uma postura melhor, você está se posicionando melhor. E isso vai te preenchendo, isso vai te motivando, isso vai te incentivando. Só um exemplo aqui do vídeo, mas pode ser para qualquer coisa, né? Às vezes é mexer em sistema, em computador, enfim, qualquer coisa que você passa a fazer melhor. É claro que as pessoas vão sentir, vão reparar nessa melhora e vão te retornar com isso, né? Vão validar tudo isso que você está mostrando para elas. Então isso te traz empoderamento. E quando a gente fala dos pontos fracos, pera aí rapidinho, gente. Tá bem quente aqui hoje. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui a iluminação. E aí, quando a gente vai olhar para os pontos fracos, né? Será que vale a pena a gente se autoconhecer para olhar para os nossos pontos fracos, né? E o que eu posso falar para vocês é que sim, é claro que vale a pena, né? Como que você vai superar, como que você vai transcender um obstáculo se você não reconhecer que ele existe dentro de você, né? Então, é essencial você olhar para aquilo que te trava, para aquilo que te bloqueia, para aquilo que te limita, para que você possa superar esse limite, né? Enquanto você resistir, enquanto você negar, enquanto você fingir, ele vai continuar te travando, ele vai continuar te bloqueando, né? Se eu não tivesse parado para me autoconhecer e aceitar, reconhecer que eu tinha um padrão de vergonha, que eu tinha um padrão de timidez, que eu tinha um padrão de complexo de inferioridade, um padrão de insegurança, eu não estaria aqui hoje trabalhando com isso, que é algo que eu amo, né? Se tornou o meu sonho, te leva para os teus sonhos, né? Então, se eu não tivesse parado para fazer esse trabalho e aceitado, né, que eu tinha limitações ali até um tempo atrás, eu continuaria limitada e não estaria aqui fazendo algo que hoje eu acho incrível, né? Então, é realmente essencial a gente compreender que a gente tem pontos a desenvolver, né? Por isso que eu coloquei aqui os pontos fracos entre aspas, porque na verdade os pontos fracos são os nossos maiores mestres. Quando você consegue transcender aquilo que te amedronta, quando você consegue transcender aquilo que te limita, você aprendeu com o seu mestre, né? O seu mestre estava ali para te ensinar. Então é realmente incrível, né? E então, tanto os pontos fortes te leva para a expansão, te expande, né? Porque você vai melhorando, vai se aperfeiçoando, você vai descobrindo dons e habilidades sobre você que você nem imagina. E quanto aos pontos fracos, também te expande. O resultado nas duas pontas é expansão, pontos fracos e pontos fortes, né? Porque à medida em que você vai reconhecendo tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te bloqueia, você vai buscando se desenvolver com relação àquilo, né? E aí também te leva para a expansão. E aí o resultado só pode a manifestação dos seus sonhos. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas é a manifestação dos seus sonhos, né?
Porque você vai se empoderando, você vai se preenchendo de amor próprio, você vai percebendo o quanto você é incrível, você vai descobrindo o potencial que você tem e aí automaticamente você se direciona para aquilo que é bom para você, né? À medida em que a gente vai se autoconhecendo, a gente se torna um observador, como eu falei para vocês, né? Então você começa a prestar atenção em tudo aquilo que é bom para você, né? E você começa também a se desviar de tudo aquilo que vai te impedir de chegar onde você quer chegar, né? Então, você muda completamente o seu comportamento, né? Se antes você tinha comportamentos ali, por exemplo, de ficar falando mal das pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui que é comum, a maioria das pessoas fazem isso a nível inconsciente, né? Aqui eu já posso aplicar a escala de Hawkins, para quem me conhece sabe que eu sempre falo da escala de Hawkins, mas eu vou finalizar o exemplo, depois eu falo da escala de Hawkins. Então, quando a pessoa passa tempo da vida dela ali, falando do vizinho, falando do chefe, falando do coleguinha de trabalho, ela simplesmente está perdendo o tempo de vida dela falando das pessoas, falando mal das pessoas, quando ela poderia estar olhando para os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, descobrindo o seu potencial e estar empenhando a energia dela para se direcionar para os seus próprios sonhos, né? Então é claro que isso é a nível inconsciente, porque a maioria das pessoas veio aqui para ser feliz, quer realizar os seus sonhos, quer ter uma vida incrível, né? Só que as pessoas não se dão conta que quando elas estão nesses tipos de comportamentos, como eu falei, né, de ficar falando mal do vizinho, enfim, das pessoas, ou com qualquer outra futilidade, elas estão se desviando de viver a vida dos sonhos dela, né? As pessoas não se dão conta do quanto isso é profundo, do quanto isso é importante, né? Então, o autoconhecimento, ele te traz uma postura mais madura, ele te traz uma postura de autorresponsabilidade, né? Você passa a ser mais responsável pelas coisas que você faz, consequentemente, você passa a entregar um resultado melhor, né? Se você passa a ser mais responsável pelas coisas que você faz, você compreende que tudo gera uma consequência, né? Então, quando você vai fazer um relatório, por exemplo, aí na sua empresa, você tem a consciência de que se você fizer o melhor, né, quando você for montar esse relatório, o que volta para você é a consequência, ação e reação, né? O que volta para você ou é uma promoção, é merecimento, é elogio ou é merecimento, né? Ou elogios, ou talvez uma folga, enfim, mas de certa forma você ganha vantagens ali. Então a autorresponsabilidade em tudo, né? Inclusive nas coisas nocivas que antes você fazia, como o exemplo de falar mal ali das pessoas, né? Então você passa a ser mais responsável e você compreende. Se eu tiver esse tipo de comportamento, se eu continuar mantendo esse tipo de comportamento, o único prejudicado sou eu, né? Porque o tempo que eu fico perdendo ali com essas futilidades, com essas besteiras, eu deixo de investir em mim, eu deixo de investir na minha vida, eu deixo de investir nos meus sonhos. Então você passa a se comportar de uma forma diferente, você passa a adotar uma postura diferente e, consequentemente, você entrega o melhor, né? E aí o resultado realmente só tem como ser expansão, expansão, bons resultados, realização de sonhos, né? Aqui vem o merecimento, o autoconhecimento, ele te traz para o amor próprio, né? Porque à medida em que você vai se autoconhecendo, como eu falei, você vai se revelando tudo de bom que você tem, inclusive coisas novas, com relação às coisas que te bloqueavam, seus mestres, né? Você vai se dispondo ali, você vai se movimentando para transcender. Automaticamente você passa a se ver com outros olhos, né? Você se vê realmente como uma pessoa incrível, como uma pessoa que está disposta ali a evoluir, uma pessoa que está se desenvolvendo, uma pessoa que está buscando ser melhor, uma pessoa que busca entregar o seu melhor a partir de agora, a partir do momento em que você vai se autoconhecendo, como eu falei, traz a autorresponsabilidade, e isso faz com que você se doe de uma forma assim muito especial, né? Em tudo que você for fazer, você vai fazer com muito amor e carinho, né? Seja um relatório, seja uma refeição que você vai preparar, enfim. Você passa a fazer tudo com muito mais amor e carinho. E isso desperta o amor em você, porque você passa a se ver como alguém incrível, como alguém especial, né? E aí quando você se ama, quando desperta o amor próprio em você, né? Você se abre para o merecimento, né? Porque se você se vê como alguém incrível, como alguém especial, como alguém que quando senta para fazer um trabalho ali, busca realmente entregar o seu melhor, mesmo que você saiba que o seu chefe naquele momento não vá te dar aumento, não possa te dar aumento, enfim.
ou mesmo que as pessoas que vão receber o que você vai entregar não tenham a mesma consciência que você, né? Talvez não vão elogiar ali o seu trabalho, mas enfim, não importa. Você vai se dedicar a entregar o seu melhor, porque você está se tornando cada vez mais incrível, você está trabalhando cada vez mais os seus potenciais, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Não tem como você entregar um serviço ruim, né? Então, independente de qualquer coisa lá fora, você vai sempre buscar entregar o seu melhor, né? E aí isso vai te preencher, vai estimular o amor próprio em você. Quando você se olha assim, você pensa, caramba, realmente, eu sou um ser humano incrível, eu faço diferença no mundo, mesmo que as pessoas não elogiem, mesmo que eu não receba a promoção, mesmo que eu não receba o aumento nesse momento, não importa, né? Esse é isso que eu vim fazer aqui, essa é a minha missão, esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho. E aí você se abre para o merecimento, né? Você é alguém incrível, você realmente só pode receber coisas incríveis, né? E aqui já aplicando a questão da lei da atração, né, que é o processo de cocriação da realidade, segundo o que as pessoas explicam, ele acontece de dentro para fora. Então, tudo aquilo que você envia é o que você vai receber. É um processo de eletromagnetismo, o nosso campo eletromagnético, né? Então, à medida em que você envia, né, você está transbordando amor aqui. Então, à medida em que você transborda amor, você só vai receber mais do mesmo, né? Você só vai receber aqui os elogios, os likes, enfim, as curtidas, a promoção, os alunos, as parcerias, as vendas, né? Isso vai começar a se manifestar na sua vida, né? Porque é o que você está entregando para o universo, é o que você vai receber de volta, né? É o processo realmente de cocriação da realidade. Então, todo esse trabalho de autoconhecimento, ele transforma a sua vida por completo, né? Uma mudança realmente de dentro para fora. É importante ressaltar que é um processo, isso não acontece do dia para a noite, então isso aqui é um processo. Tenham paciência com o processo de cura de vocês, eu sempre falo isso, né? Não foi do dia para a noite que eu comecei a gravar vídeos, né? Só para vocês entenderem, eu comecei no início de 2021, foi bem no início mesmo, com esse meu processo de autoconhecimento, despertar espiritual, e eu só fui realmente começar a gravar vídeos em junho, eu acho que foi quando eu criei esse canal aqui no YouTube. Foi em junho de 2021 ou 2022, acho que foi 2022, não lembro, gente. Porque eu trabalhava com tarô, para quem me conhece, aí eu criei o canal para fazer leituras de tarô, né? E então foi todo um processo, né? Realmente, depois de fazer muitas curas, né? Porque o autoconhecimento ele te leva para cura. Que curas são essas? É isso aqui, é superar o que te bloqueia, é enfrentar o que te amedronta, é enfrentar os seus medos, que na verdade são seus mestres, né? Então isso é um processo de cura, né? Quando você supera um medo, você está se curando de algo. Então é um processo de cura. Então, isso não acontece do dia para a noite, é importante ter consciência disso, mas vai depender também do seu empenho, da sua determinação e da sua força, por isso que eu anotei a palavra força aqui, né? É importante, assim, se realmente você quer descobrir o potencial que você tem e ser a sua melhor versão, continuar a ter força de vontade para continuar, para enfrentar os seus medos, né? Quando eu senti de criar o canal e começar a criar os vídeos, eu não tinha tanta habilidade assim com as câmeras, eu não tinha equipamentos, não tinha ring light, não tinha um monte de coisas, não tinha microfone, né? Mas principalmente eu não tinha segurança e não tinha autoconfiança, como eu falei, é de dentro para fora, né? Então os primeiros vídeos que eu fazia, o primeiro vídeo que eu publiquei aqui, que foi meu vídeo de apresentação do meu canal no YouTube, eu devo ter gravado aquele vídeo acho que umas 20 vezes, né? Claro que não num dia, eu tentei várias vezes gravava vários vídeos num dia, sempre achava que não estava legal, deletava, fazia de novo, né? Mas, de certa forma, isso me fortaleceu muito, porque eu não desisti. Olha a força de vontade aqui, né? Então, eu fui continuando, eu achava que não estava bom, ou às vezes eu esquecia de falar sobre um determinado assunto, deletava, falava de novo, gravava de novo, até que, à medida em que eu comecei a fazer disso um hábito, né? Eu comecei a gravar mais vídeos, foi se tornando mais fácil, né? Então, hoje é muito mais fácil para mim falar com as câmeras, né? Na verdade, esse é o meu trabalho. Eu amo fazer isso, eu amo dar aula, eu amo falar, eu amo me expressar, eu amo ensinar, eu amo compartilhar.
E eu me sinto, na verdade, muito bem mesmo aparecendo, né? Porque tem pessoas que fazem vídeos e não aparecem, tá tudo certo, né? Mas apesar de eu ter toda aquela vergonha, aquela timidez dentro de mim, eu sempre achei importante a aparição, né, a minha aparição nos vídeos, porque eu acho que isso traz uma conexão maior, né, como se eu estivesse realmente conversando com vocês. Eu sempre, pelo menos, senti isso. Então, mesmo que fosse muito difícil para mim, né, lá no início, ainda assim eu tentei, né. Eu nem lembro se eu tentei gravar vídeo sem aparecer, eu acho que não. Acho que realmente todos os vídeos que eu fiz, desde o início até os que eu deletei, sempre foi eu realmente falando assim, olhando pra câmera, né? Então eu superei o medo que eu tinha, o medo da vergonha, o medo da timidez, o medo de me expressar, né? As inseguranças, enfim, é um processo de cura, né? Então, em resumo, é basicamente isso, né? O autoconhecimento realmente ele vai te despertando, né? Você se torna realmente cada vez mais consciente sobre si, sobre quem você é, sobre o que você pode realizar, sobre o seu potencial. Você se torna mais autorresponsável e isso faz de você uma pessoa um profissional, vamos colocar assim, né? Um profissional na arte da vida, seja realmente na parte profissional ou na sua relação com as pessoas, não importa. Você sempre vai realmente ter uma postura melhor, né? A partir do momento em que você vai despertando sobre si. Teus pontos fortes e pontos fracos vão te levando para a expansão em ambos os casos. O resultado disso é a realização dos sonhos, é o empoderamento, é o amor próprio. Tudo isso te leva para o merecimento, como eu falei, né? Você se abre realmente para os presentes do universo, você se sente merecedor, merecedor de ter um bom salário, de ter um bom emprego, de ter uma vida dos sonhos, merecedor de ter um relacionamento incrível, merecedor de ter um carro incrível, porque você entrega o teu melhor, você é um excelente profissional, você é um excelente filho, você é um excelente pai, você é um excelente marido, enfim. Então você só pode ter como resultado, como recompensa, o melhor, né? Compatível com você. Te leva para o merecimento. E aí, finalizando com a questão da lei da atração, é o automático, é realmente o que vai começar a se manifestar na sua vida, né? À medida que toda essa transformação vai acontecendo, você vai magnetizando, é o magnetismo, né? Você vai magnetizando situações para validarem tudo isso que está acontecendo com você, toda essa transformação, né? Que foi o que aconteceu comigo, como eu falei para vocês, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu jamais imaginei que eu fosse estar trabalhando com internet, como eu falei para vocês. A princípio eu achei que eu seria taróloga, né? Eu realmente troquei de trabalho para trabalhar com tarô, era uma paixão que eu tinha. Depois eu fui descobrindo que não seria o meu caminho o tarô, e aí eu precisei de um tempo para perceber o que eu poderia fazer, né? E aí realmente, depois de um período ali de finalização desse ciclo com tarô, precisei finalizar esse ciclo com tarô, né? Me veio realmente o insight, né? A expansão, se abre para o novo. O insight de começar a trabalhar com cursos, né? Então, o meu primeiro curso que eu tenho, que já está disponível para venda, é um curso de despertar espiritual, né? Porque realmente a espiritualidade é muito forte na minha vida e o tarô, de certa forma, é uma ferramenta espiritual. Eu decidi não trabalhar mais com tarô, mas eu peguei todo o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, sobre espiritualidade, e montei um curso, né? E aí eu comecei a vender esse curso em julho, como um mês depois, mais ou menos, me veio uma outra insight, a expansão de novo, expansão da consciência, uma nova ideia, que veio através de um livro que eu li, e aí me veio o insight, né, de criar um outro curso, agora que eu já estou mais habilitada com essa questão de curso, com essa questão de ensinar, né, de compartilhar, me veio o insight de criar um outro curso para falar sobre empoderamento, né? Que é o curso que eu estou oferecendo agora, o Metamorfose Despertando o Seu Poder, né? Que em resumo do resumo é isso que eu falei aqui para vocês. Então, o Metamorfose é um curso onde a raiz do trabalho é o autoconhecimento, né? Então, eu ensino realmente sobre a importância de se autoconhecer, eu ensino técnicas para vocês se autoconhecerem, para vocês se observarem, falo sobre esse processo de expansão, falo sobre o processo de cura, né? Sobre essa superação dos seus limites, daquilo que te trava, daquilo que te bloqueia, que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu processo, mas se vocês continuarem, se vocês perseverarem, o resultado só pode ser realmente a manifestação dos seus sonhos. Então eu falo sobre autoconhecimento, falo sobre cura emocional, que é importantíssimo e tá dentro disso aqui,
né? Então eu falo sobre a escala de Hawkins, né? Como eu falei para vocês, muitas das coisas que eu conheço, né, sobre espiritualidade de um modo geral, eu realmente sempre fui expansiva nos meus estudos, né? Então eu sempre linkei ciências com os meus estudos. A escala de Hawkins é um estudo científico, né? Foi canalizada pelo cientista David Hawkins. Basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho esse estudo aqui, né? A escala de Hawkins. Basicamente o que esse cientista aqui compreendeu é que as nossas emoções emitem uma frequência, né? E para cada nível de emoção tem um nível de consciência correlacionado. Então, várias pessoas, né, foram submetidas ali a vários tipos de emoções. Por exemplo, emoção de raiva, emoção de medo, emoção de alegria, emoção de paz, né? E tinha um aparelho ali medindo provavelmente o nível de consciência que cada uma dessas pessoas estavam durante essas experiências, né? Então, quando a pessoa estava numa experiência de medo ali, ela estava com um nível de consciência. Quando a outra pessoa ali estava na experiência sentindo ali a paz, ela estava com outro nível de consciência, né? E aí ele relacionou, ele fez a escala aqui, né, dos níveis de emoções com os níveis de consciência, né? E é isso aqui tudo é medido através dos hertz, né? Vai aqui o maior, 1000, de 700 a 1000 Hz, e vai descendo aqui até 20 Hz, né? Isso aqui realmente é um nível mais baixo que o ser humano consegue alcançar, né? É a emoção da humilhação que está relacionada ao nível de consciência de vergonha. E era aqui que eu tava, né? Só para vocês observarem, eu tava no nível realmente mais baixo. Como eu falei para vocês, eu sempre fui tímida, sempre tive vergonha de falar, eu era uma pessoa que tinha boca e não falava desde a minha infância, né? As pessoas me rotulavam até de bicho do mato, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Quando a criança não quer falar com ninguém, ela é chamada de bicho do mato, né? E é claro que quem coloca esses apelidos, né? Quem rotula, não tem consciência de que isso vai só piorando a situação, né? Da pessoa que está ali recebendo esse rótulo, né? É tudo a nível inconsciente. Então, eu tava realmente aqui embaixo e eu entendo que eu dei um salto quântico, né? Eu tive que vir aqui para cima, aqui realmente para aceitação, aceitar que sim, eu tinha aquele bloqueio dentro de mim, a aceitação é essencial, por isso que está destacado aqui, né? Você só consegue realmente curar algo dentro de você, mudar uma situação quando você aceita que ela existe dentro de você. Quando você aceita que tem um problema, se você nega que não tem um problema, você não tem como resolver. É basicamente isso. Então a aceitação aqui é fundamental. E aí depois você vai pro amor, né? Pra alegria. Você compreende que, na verdade, aquela vergonha que estava ali dentro de mim era um grande mestre, só me ensinando realmente que eu sou muito mais do que aquilo, né? Muito mais do que aquela vergonha. Então, deixa eu só continuar aqui na escala de Hawkins. Então, basicamente, o estudo desse cientista aqui é isso, é um estudo científico, como eu falei, as pessoas foram submetidas a essas experiências, a essas emoções, e cada uma dessas emoções está relacionada com um nível de consciência, né? Então, basicamente, isso aqui revela que quanto mais densas as emoções, menos consciente você tá? Porque você tem menos energia, né? Notem que aqui para baixo vai decrescendo os números, né? E as emoções realmente do verdinho para baixo são emoções bem densas para a experiência humana. Ó, desprezo, ó, verdinho para baixo, desprezo, ódio, súplica, ansiedade, arrependimento, desespero, ofensa e humilhação, né? Aí do azulzinho para cima já vai neutralizando, ó. A afirmação, verdadeiro, otimista, perdão, compreensão, reverência, serenidade, felicidade indescritível. Aí vai subindo, vai elevando, né? Emoções mais elevadas, emoções menos elevadas. E, consequentemente, aqui é o nível de consciência. Então, você está menos consciente aqui embaixo, aqui em cima você está mais consciente, até porque você está com mais energia. A frequência vai subindo aqui, né? Emoções mais elevadas, nível de consciência mais elevado, né? E a escala de Hawkins, ela faz muito sentido para mim, porque, de fato, quando você está em emoções mais densas, né, como desespero ali, súplica, medo, ansiedade, você realmente não consegue ter consciência das coisas, né? Um exemplo prático, né? Às vezes a gente perde um objeto e a gente fica no desespero querendo encontrar. Procura aqui, revira ali, tira tudo do lugar. Você está no desespero, está na pressa, está na ansiedade ali, você não consegue encontrar. Simplesmente quando você solta essa situação, você vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai relaxar, enfim, outro dia.
No dia seguinte, quando você menos esperar, o objeto que você estava procurando estava ali bem na sua cara, no lugar mais óbvio de todos, e você simplesmente não conseguiu se dar conta. Por quê? Você estava na pressa, você estava na ansiedade, você estava no desespero, né? Outros exemplos mais profundos. Quando você está com raiva, né? Você consegue ter... É um bom momento para você encontrar uma saída, para você tomar uma decisão. Quando você está triste, é um bom momento para você tomar uma decisão. Quando você está na ansiedade, é um bom momento para você tomar uma decisão. Você consegue encontrar uma saída? Não. Então a escala de Hawkins realmente para mim faz muito sentido, né? Emoções mais densas, elas te trazem pouca consciência, né? E aí através do autoconhecimento você vai expandindo a tua consciência. Olha a expansão aqui, você vai expandindo o que você tem de bom e o que você tem de fraco. E aí a partir do momento em que você compreende isso, você aceita, entra na aceitação ali, e aí você pode fazer algo com relação a isso, que é a cura, né? Então, nesse curso eu falo sobre autoconhecimento, falo sobre a escala de Hawkins, como eu falei, que é um estudo científico, falo sobre as feridas emocionais, né, que são comportamentos que muitas vezes nós temos, né, para tentar esconder, para tentar maquiar, na verdade, esses traumas, né, essas feridas emocionais, né. Como eu falei, por exemplo, eu tinha muito forte a questão da vergonha dentro de mim, né. E o comportamento que a Priscila adotou com relação a isso foi de simplesmente sempre aceitar tudo o que todo mundo falava, né? Eu não tinha voz, eu não tinha ânimo, não tinha força, né, para levantar a mão e falar: não, eu não concordo com isso. Não, eu não quero isso. Não, essa não é a minha vontade, né? Como eu tinha vergonha, eu sempre me calei a vida inteira. Eu engolia sapo, eu fazia as vontades de todo mundo, menos a minha, né? Então, o que é que isso acarretou, né? Acarretou numa pessoa que não tinha voz. Eu me escondia, né? Eu era realmente o bicho do mato, né? Eu me escondi por muito tempo da minha vida. Então, olha como que é profundo a gente não olhar, a gente não se autoconhecer, né? Então, aqui só um exemplo sobre a minha história, a história da Priscila e como que isso transformou a minha vida, né? Então, todos esses são temas que eu falo no meu curso. Como eu falei, autoconhecimento, escala de Hawkins, feridas emocionais. As feridas emocionais é um estudo psicológico que também eu me aprofundei na época para aplicar isso nas minhas consultas de tarô, né? Porque eu trabalhava com consultas terapêuticas, mas eu não estou trabalhando com tarô mais, mas eu posso usar esse conhecimento para ajudar as pessoas de outra forma. Então, eu abordo sobre as feridas emocionais, né? Que são 5 principais feridas, como eu falei no estudo psicológico. Tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça, né? Para cada uma dessas feridas, quando a pessoa tem essas feridas ativadas, ela passa a utilizar uma máscara, ou seja, ela passa a agir de um jeito como se fosse um mecanismo de defesa. Então a pessoa passa a agir de um jeito para maquiar essa dor que tem dentro dela. Como eu falei, a Priscila se escondia, né? Era a máscara que eu usava, né? Eu me escondia de tudo e de todos. Eu não queria ser vista, eu não queria que ninguém me visse. Aí leva por não merecimento. Como que eu vou ser merecedora de algo se eu não quero que nem ninguém me veja, né? Então eu realmente tive que passar por um processo de cura e superação muito intenso, né? Então só um resumo aqui para vocês entenderem. E, por fim, né, nesse curso eu falo sobre o processo de cocriação da realidade, a lei da atração, né? Como que a sua realidade começa a se transformar a partir do momento em que você se cura, a partir do momento em que você se cuida, né? Quais são os benefícios, né? Explico para vocês sobre a lei da atração, o processo de cocriação da realidade. E aí a gente finaliza com o empoderamento, né? Você realmente se empoderando, você se posicionando realmente como líder, como o líder dos seus sonhos, o líder da sua vida, como sendo alguém incrível, como sendo alguém especial, como sendo alguém que faz a diferença no mundo, né? Independente do que você faça, de qual que seja o seu trabalho, mesmo que você seja do lar, né? Você se vê realmente como alguém incrível, porque você tá cuidando de um pedacinho do mundo, um pedacinho do universo, né? Como não ser incrível por isso, né? Então eu ensino você a se preencher de amor próprio, de você se transbordar de amor próprio, né? Porque eu realmente tive que aprender a me apaixonar por mim, né? E eu praticamente, vou ser bem sincera para vocês, gente, eu praticamente choro todos os dias quando eu medito. Eu falo sobre meditação, a meditação é fundamental no autoconhecimento, né? Então eu praticamente choro todos os dias quando eu vou meditar, quando eu vou tirar esses minutos do dia para me autoconhecer, para me preencher, para me empoderar, para me transbordar de amor próprio, né?
E aí eu olho realmente pra mim, eu olho pra Priscila, eu olho pra todas as coisas que a Priscila tem feito, pra todas as coisas que a Priscila faz, e aí eu vou me preenchendo, eu vou me transbordando, e a emoção vem, né? Então eu ensino a vocês como realmente se apaixonar por vocês, né? E à medida em que você transborda amor, volta mais amor pra vocês. É a lei da atração, não tem como, né? Então é basicamente sobre isso. Aqui é um resumo sobre esse meu novo trabalho, esse meu novo curso. Eu não falo sobre assuntos espirituais nesse curso, então se você não tem afinidade com espiritualidade, tá tudo bem, né? Até tem a lei da atração, eu entendo como sendo uma lei universal, mas até quem não tem afinidade com espiritualidade pode conhecer sobre a lei da atração, não tem nada a ver, né? Então é basicamente sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre esse meu novo trabalho, né? A grade, as aulas. As aulas estão sendo publicadas uma vez por semana na plataforma, na Hotmart. Já tem algumas aulas publicadas lá, né? Mas uma vez por semana, eu vou publicando todas as aulas até terminar, tá? É um curso rapidinho, e eu publico uma vez por semana, né, as aulas, isso aqui é importante falar, porque é um processo de cura, como eu falei pra vocês, né? Então é importante vocês fazerem os exercícios, né? Eu vou trazendo a expansão da consciência pra vocês, eu vou ensinando pra vocês a como se autoconhecer, a como transbordar amor sobre si, a como se apaixonar por vocês, mas é preciso vocês agirem, né? Eu entrego o conhecimento e aí vocês vão aplicando isso na vida de vocês, né? Eu não tenho como transformar a vida de ninguém, eu não tenho como curar ninguém. Eu vou ensinando. E aí, a partir realmente das suas ações, você vai fazer acontecer. Você vai transformar a sua vida, você vai se transformar, tá bom? Então é isso, eu vou colocar todas as informações aqui embaixo. O link para a inscrição. Vai ser um prazer, uma honra imensa transmitir esse conhecimento para vocês, porque realmente isso aqui foi transformador na minha vida, né? E acredito que possa transformar a sua vida também, se você estiver disposto, né, a se descobrir. E é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá bom, meus amores? Então é isso. Tchau, tchau. Gratidão.